Reportagem especial de hoje, gente, traz uma entrevista exclusiva com o juiz responsável pelo aquele caso do processo, do menor que atacou 2 escolas em Aracruz. Hoje se completam 2 meses do massacre que deixou 4 mortos e vários feridos, um trauma na cidade, no estado todo, A reportagem especial é de Natália Munhão e do cinegrafista fera, Bruno Alves. Cena de um verdadeiro massacre presenciada pelo juiz da cidade. Eu vi a cena, eu vi as pessoas mortas, eu identifiquei a motivação, você vê todo o temor da sociedade, todo o desespero que as pessoas ficaram. É algo que eu tenho 2 filhas, então é algo que chama, mexe com a gente. Mas o profissional tem que assumir o lado mais técnico. 2 meses depois do ataque a escolas de Coqueiral de Aracruz, pela primeira vez, o juiz que ouviu e julgou o adolescente atirador fala sobre o que percebeu durante as audiências. Houve uma mudança comportamental muito grande, os pais deles narram isso, muito grande, e muito provavelmente tenha sido nesse momento que teve essa virada de chave no comportamento dele. Um rapaz frio, introvertido, que encontrou nos jogos violentos e comunidades neonazistas a ideologia que precisava para alimentar o desejo de matar. Preso no mesmo dia, confessou todas as mortes e precisou ser retirado da cidade. Houve uma preocupação muito grande no primeiro momento de manter a integridade física dele. E essa integridade deveria ser garantida, inclusive, dentro do local que ele estava internado, cumprindo a medida socioeducativa de internação provisória. Então, imediatamente eu mantive contato com um colega da Grande Vitória, responsável pela execução de medida socioeducativa aqui de Vitória, e ele imediatamente disponibilizou um local, dada a gravidade do fato, e ele foi trazido para cá. 2 meses depois é pouco tempo para a pequena comunidade de Coqueiral conseguir levar a vida no que chamava de normal. Na reportagem especial de hoje, ouviremos detalhes do relato do magistrado com o caso que mais marcou a carreira do juiz e mais. Saberemos como e aonde está o adolescente que atirou e matou 4 pessoas. Quase 2 meses do dia em que nenhum morador de Coqueiral de Aracruz vai esquecer. A sexta-feira marcada pelo terror e morte de inocentes em escolas. Fomos orientados pela polícia a evacuar a escola. Peguei as meninas, elas se atiravam da janela, do muro, todas machucadas, chorando muito, eu abraçava. E o atirador responsável por todo aquele horror, um garoto de apenas 16 anos. Logo na parte da manhã, quando eu recebi, através até de um conhecido, a informação de que tinha acontecido algo em Aracruz, eu estava em Vitória e o colega me avisou que tinha acontecido esse fato. Eu imediatamente liguei para a Polícia Militar para a P2 da Polícia Militar lá de Aracruz e foi confirmado que tinha acontecido um ataque e que já tinha em 2 escolas, que já tinha sido confirmado já 3 mortes, sendo 2 numa escola e uma numa outra escola. Imediatamente fizemos contato com todos os juízes da comarca e nos deslocamos para o local dos fatos. Juiz da Vara da Infância e Juventude que atua na cidade de Aracruz, Felipe Gomes preferiu estar pessoalmente na cena do crime, porque assim pôde agilizar o processo mais importante até aquele momento: identificar e localizar o atirador. E lá chegando, nos deparamos com a cena trágica, obviamente, com as vítimas ainda nos locais, muitas pessoas em volta, a polícia atuando. Então, era importante que nós estivéssemos presentes exatamente para poder adotar medidas urgentes que o caso exigia. Várias correntes que estavam sendo adotadas pela polícia naquele momento, compareceu no local o superintendente da região noroeste, na região norte da Polícia Civil, falando que ele já tinha um alvo identificado, que ele tinha um suspeito que era muito informação muito concreta e que eles precisavam de um mandado de busca e apreensão para aquela residência. E aí, como não havia tempo suficiente para essa diligência, tanto eu como um juiz criminal nos deslocamos diretamente até a residência, que seria alvo dessa diligência, e lá chegando foi informado que a polícia tinha uma suspeita forte com relação a uma adolescente que morava naquela residência, que era filho de um policial, e que eles tinham uma outra residência que ficava na orla.
primeiro momento, a Polícia Militar informou, olha, ele está aqui, estamos conversando com ele está negando, e logo depois a polícia informou, o policial lá, o encarregado, informou que o menor tinha confessado na frente dos pais e que eles estavam preparando para deslocar até o local. Então eu permaneci lá, tanto eu como o Dr. Vinícius, que é o juiz criminal, permanecemos lá no local até a chegada do adolescente, para poder garantir, e eu avisei os delegados, falei, doutor, na hora, doutor, vocês são responsáveis pela integridade física desse adolescente a partir de agora. É um caso que causou uma comoção muito grande, a população pode se revoltar, pode querer fazer alguma coisa, pode querer tacar fogo na casa. Então eu falei, olha, vocês são responsáveis por garantir a integridade, tanto da prova, que nós temos que colher posteriormente, né, nessa residência ou qualquer coisa, como do adolescente. Ele confessou a prática de todos os atos, a dinâmica toda. Desde o primeiro momento que ele foi ouvido, ele confessou. A única coisa que ele não confessava era a real motivação. Ele dizia que era fruto de um bullying que ele tinha sofrido na escola e que eu até acho que esse bullying, apesar de não ter sido a motivação, foi o que desencadeou a mudança comportamental. O menor tentava justificar a barbaridade cometida com experiências da infância, em que era chamado na escola de homossexual e era muito introvertido. Antes dos ataques às escolas, os pais dele notaram uma mudança de comportamento do rapaz e começaram um tratamento psicológico. Ele apresentou sinais e estava fazendo acompanhamento, ele fazia terapia, fazia uso de medicamento em função disso. Os pais tinham esse cuidado, o pai, inclusive, tinha buscado especialização, obviamente por questões éticas ele não pode acompanhar o filho, mas ele tinha buscado especializações na área de terapia, para exatamente entender a situação do filho, que tinha tido aquela mudança que muitos adolescentes sofrem. Mas com investigações que apuraram o conteúdo que ele acessava na internet e as mensagens que ele mandava a grupos terroristas, a polícia descobriu a real motivação. Foi encontrado um símbolo, uma suástica nazista, que é um símbolo que foi apropriado pelo nazismo e é um símbolo muito difundido dentro de pessoas de ideologia neonazista. Ele negou, tanto nas 3 vezes que ele foi ouvido, tanto pelo Ministério Público, pela Polícia Civil e por mim, na audiência de apresentação, ele negou que a motivação fosse qualquer coisa relacionada a grupos neonazistas ou a extremistas dessa natureza. No entanto, no curso da instrução processual, após a primeira audiência, a Polícia Civil conseguiu, com o apoio do GAECO e do setor de inteligência, eles conseguiram degravar algumas informações dentro dos equipamentos que foram apreendidos e lá ficou constatado, sim, que a motivação era ideologia neonazista, ódio contra minorias, ódio contra negros, homossexuais, judeus, maçons, toda essa nordestinos. Tendo como ídolos o nazista Adolf Hitler e ainda Eric Harris e Dylan Klebold, os dois responsáveis pelo ataque em Columbine, escola do estado de Colorado, nos Estados Unidos, em 1999. Guilherme Tauci e Luiz Henrique de Castro, assassinos do massacre de Suzano em 2019, em São Paulo. O adolescente de Aracruz pretendia, assim como esses assassinos que admirava, tirar a vida logo em seguida ao ataque, mas não conseguiu concluir essa parte do plano. Foi identificado que havia sim uma ideia dele de tentar contra a própria vida dele, que eu não sei se ele não teve coragem ou se ele queria ter sido morto em confronto, mas que tinha sim um desejo de ceifar a própria vida e que reforçou ainda mais a nossa preocupação com relação à integridade dele dentro da unidade que ele está hoje.